Olá, meu nome é Matheus Finger e eu sou aluno do 7º semestre do Bacharelado em Ciência de Dados da UFC. E nesse vídeo eu vou mostrar a implementação do algoritmo de buffer LRU-K para o SGBD CIEL-DB para um trabalho da disciplina de Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Primeiro, eu vou explicar como funciona o algoritmo de buffer LRU, Least Recently Used. Ele foca em manter na memória de buffer as páginas do banco de dados que foram acessadas mais recentemente. Um exemplo, ó. O buffer ele começa vazio, certo? Depois ele lê A. A, então, vai para a fila. Então, ele vai ler o B, que toma o lugar mais à esquerda na fila. Então, ele lê A de novo. Então, A vai mais para a esquerda na fila. Depois, ele lê D, que vai mais para a esquerda na fila. Para ler C, o algoritmo precisa remover um elemento do buffer, porque ele está cheio. O elemento removido, que chamamos de vítima, será aquele elemento mais à direita na fila, que é o elemento menos recente entre os acessos. Já o MRU, Most Recently Used, faz exatamente o contrário. Nesse algoritmo, a gente foca em retirar do buffer aqueles elementos que foram acessados por último, porque a gente quer manter aqueles elementos que são mais acessados. Então, enquanto no LRU a gente tem esse foco mais na recência, a gente quer manter aqueles recentes, no MRU a gente quer manter aqueles mais acessados. E aí chega naquele ponto em que é melhor ter um pouco dos dois mundos, né? A gente quer manter aqueles elementos mais recentes, mas também que a gente acessou bastante, né? O LRU-K, ele entra nesse sentido de tentar manter uma informação sobre a quantidade de acessos do elemento e também manter aqueles elementos mais recentes. No caso do LRU-K, Least Recently Used K, nós vamos ter um array para guardar o último tempo de acesso de cada elemento do buffer. Se o K for igual a 1, a gente só vai ter um array e ele vai se comportar igual ao LRU. Ele vai dar prioridade para aqueles acessados por último e vai tirar aqueles que foram acessados mais anteriormente. Quando tem mais de um array, a situação já muda. Ele sempre vai dar prioridade para o último array. Eu vou dar um exemplo aqui com K igual a 2, certo? Digamos que a gente vai ler o tempo de acesso A, e ele vai ser o primeiro acesso. Então, o tempo de acesso dele vai ser 0, certo? Depois, vamos ler o B. O tempo de acesso do B vai ser 1, porque ele está uma operação depois. Mas o tempo nos arrays de cima vai começar com 0. Então, a gente vai ler B de novo, ok? Então, T1 vai ser atualizado e o T2 vai receber o T1 que tinha anteriormente. Então, vamos inserir C. O T1 vai receber 3, que é o terceiro acesso, e esse número de acessos está sendo guardado numa variável global, e o T2 ele começa com 0, lembrando. Para inserirmos o elemento D, a gente vai olhar primeiro para o T2. Qual tem o menor tempo de acesso? Aí a gente vai ter um empate entre o A e o C. Então, vamos olhar para o T1. Qual é que tem o menor T1? É o A. Então, o A vai ser removido para o D entrar. Agora, digamos que vamos inserir o elemento A. Nesse caso, a gente vai olhar para o T2 primeiro e vai estar um empate entre o D e o C. E aí a gente olha para o T1 e desempata, o C vai sair porque ele tem o menor tempo. Então, perceba que apesar do B ter sido modificado menos recentemente do que o C, por ele ter sido acessado mais de uma vez, ele teve uma preferência aí. Um dos desafios que esse método enfrenta é o intra-page faulting, porque uma mesma página pode ter vários elementos, e isso vai dar com que ela seja acessada várias vezes. Por exemplo, o elemento A, ele está sendo lido 20 vezes para acessar os seus elementos. Isso vai dar uma falsa impressão de que ele está sendo acessado várias vezes.
Para isso, a gente aplica o CRP, o Correlated Reference Period. No caso, vamos supor que a gente sete o parâmetro CRP como 20. Então, ele só vai atualizar o T2 se após 20 operações ele continuar na mesma página. Mas se forem só 19, então ele não vai atualizar o T2 porque ele conta que ele ainda está lendo a mesma página, como se fosse uma iteração só. Agora que falamos sobre a teoria do algoritmo, vamos ver o código. Toda a codificação foi feita utilizando a linguagem Java através da IDE Visual Studio Code. Nós acoplamos a LRU-K com K igual a 2 no CILDB, que é o Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados relacional que estamos utilizando no trabalho. No início da nossa classe LRU-K, declaramos um Global Counter, que funciona como um relógio lógico, avançando a cada operação do banco. Para que o Java consiga lembrar do histórico de cada página física, eu criei uma classe auxiliar chamada Track. Ela envelopa a página de memória e guarda exatamente aqueles dois carimbos de tempo que eu acabei de mostrar nas figuras, o T1, que é o último acesso, e o T2, que é o penúltimo acesso. Logo abaixo, definimos a constante CRP, igual a 20. Esse é o nosso Correlated Reference Period, o escudo que impede que as leituras sequenciais massivas destruam o nosso histórico. Qualquer acesso repetido que ocorra dentro dessa janela de 20 operações será tratado como uma única visita. A mágica acontece dentro do método find, que é o disparado sempre que um banco procura uma página. Se ocorre um hit, a página já está na memória, o código calcula o tempo decorrido desde a última leitura. Se esse tempo for maior que o nosso limite de 20 operações do CRP, o estudo caiu e a página é legitimamente promovida, copiando o valor de T1 para T2. Se o tempo for menor, o algoritmo entende que é uma varredura sequencial na mesma página e apenas renova o T1, bloqueando uma falsa promoção. Finalmente, quando a memória enche e precisamos expulsar alguém, chamamos o método getVictim. O algoritmo varre o buffer e faz uma filtragem. Primeiro, ele ignora, através do comando contínuo, qualquer página que ainda esteja protegida pelo escudo do CRP. Dentre as páginas restantes, ele seleciona estritamente qualquer uma que possui o menor valor na faixa T2. Em caso de empate, a vítima é a que tem o T1 mais antigo. É assim que o LRU-K garante que apenas as páginas genuinamente descartáveis sejam ejetadas, estabilizando o SGBD. Agora nós vamos testar o nosso código. Primeiro eu vou colocar um CRP de 0 para ver como é que ele vai lidar com essa situação, né? Em que ele vai sempre considerar uma nova iteração, mesmo que seja só uma página nova, e não 20. Vou usar o teste padrão do TPCH e eu coloquei uma capacidade de 4. Vou ver aqui no meu Buffer Manager. Ele teve 91,30% de hits, ou seja, quando já estava no buffer. Vamos agora testar com 20 de CRP. Capacidade 4, método LRUK. Vamos executar o SQL. Olha aqui, o hit count deu 93,04%. Então a gente consegue ver uma melhora na performance com o CRP e o algoritmo foi implementado corretamente. Obrigado por assistir até aqui e até mais.